Bom, voltamos. Tive um ligeiro problema e espero que não volte a acontecer. Portanto, dizia eu que sou Odeir Lima, advogado. Sintam-se todos saudados e faço votos que tenham tido uma jornada laboral satisfatória, não muito cansativa, mas acima de tudo com o sentimento de dever cumprido. Para quem eventualmente nos esteja a acompanhar e que poderá entrar em contato com o vídeo desta live, eu sugiro que partilhem para que as mais pessoas então possam ter acesso ao teor do que se vai abordar aqui, partindo sempre do princípio que há pessoas que precisam de alguns esclarecimentos e nada melhor do que ter alguém que entende da matéria, estar aqui a fazer uma espécie de consultoria jurídica e que pode, com certeza absoluta, servir para o esclarecimento de certas dúvidas. Para quem eventualmente nem sei em si outras inquietações ligadas ao que for dito aqui nesta live, né? Pode enviar uma mensagem no off, onde então poderei com bastante prazer esclarecer essas inquietações que possam nascer. Portanto, esta é o terceiro vídeo que eu faço, nesta live que eu faço, né? Estarei aqui durante vários períodos a fazer estas e outras lives e pronto, eu espero contar convosco aí do outro lado para então fazerem aquilo que eu disse anteriormente. Portanto, o tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o poder disciplinar, sobre o exercício abusivo do poder disciplinar e as consequências inerentes ao exercício abusivo do poder disciplinar. Mas eu penso que não seria coerente abordarmos este tema sem antes olharmos para o contexto laboral angolano, entendermos então como é que de facto surgiram as leis gerais do trabalho, quais são as leis gerais do trabalho que já estiveram e que está em vigor em Angola desde o período de 1975 até o período de 2024. No entanto, a abordagem deste tema, não é, necessitaria, digamos, olhar para cada lei geral do trabalho aprovada de 75 a 2024 de forma muito específica, no sentido de vermos a diferença entre uma e outra, as possíveis vantagens e desvantagens que as mesmas possam apresentar. Naturalmente, vocês vão entender que nós teremos esta oportunidade, mas o tema de hoje é totalmente diferente da necessidade da exposição do que eu disse bem há pouco tempo. Portanto, desde 1975 até o momento atual, o Estado angolano aprovou 3 leis gerais do trabalho. A primeira lei geral do trabalho entrou em vigor em 1981, foi a Lei 6/81 de 24 de agosto, que pronto, o governo monopartidário naquela altura entendeu ser a lei necessária para poder então, digamos, trazer uma espécie de proteção aos trabalhadores que exerciam as suas funções tanto no setor público quanto no setor privado. Mais lá para frente, isto a partir dos anos 2000, entra em vigor uma segunda lei geral do trabalho, que é a Lei 2/00 de 11 de fevereiro, que trouxe características totalmente distintas da primeira Lei Geral do Trabalho. Okay? Depois, em 2015, entra em vigor a Lei 7/15, de 15 de junho, e que foi revogada por a atual Lei Geral do Trabalho, que é a Lei 12/23, de 27 de dezembro. Então, são 4 leis gerais de trabalho, disse 3 outrora, mas são 4 leis gerais de trabalho que já estiveram e que atualmente uma delas está em vigor, que entrou em vigor recentemente, isto no dia 26 de março
do presente ano. Portanto, é relativamente a respeito desta nova Lei Geral do Trabalho que vamos abordar precisamente sobre o poder disciplinar, o exercício abusivo do poder disciplinar e as consequências inerentes ao exercício deste poder disciplinar. Bom, é de conhecimento geral, isso não é para onde estamos aqui para o efeito, que o poder disciplinar é um poder conferido pela Lei Geral do Trabalho, nos termos do artigo 86 da nossa Lei Geral do Trabalho e que atribui ao empregador a capacidade de aplicar medidas disciplinares sempre que o trabalhador, no exercício das suas funções, cometa alguma infração que pode ser considerada disciplinar. Portanto, as medidas a serem aplicadas, todas elas encontram-se consagradas nos termos do artigo 87 do Código da Lei Geral do Trabalho e que o empregador deverá seguir na sua íntegra, sem a necessidade de inventar outras medidas, sob pena de poder estar ao arrepio da própria Lei Geral do Trabalho. Portanto, se olharmos para o contexto da atual Lei Geral do Trabalho em diferenciação à anterior, facilmente conseguimos denotar que a atual Lei Geral do Trabalho, nos termos do artigo 87, consagra mais medidas disciplinares em relação à anterior Lei Geral do Trabalho. Por exemplo, nesta nova Lei Geral do Trabalho, foram acrescidas algumas medidas, nomeadamente, nós temos a introdução da despromoção temporária de categoria, temos então a introdução da suspensão de trabalho com perda parcial da remuneração ou do salário, que são aspectos que na anterior Lei Geral do Trabalho não se fazia menção, mas nesta se fez menção. Portanto, as medidas disciplinares que devem ser aplicadas face ao incumprimento ou à infração disciplinar por parte do trabalhador, são a demonstração oral, a demonstração registrada, nós temos aqui a despromoção temporária, a redução temporária do salário, a suspensão com perda parcial da remuneração e, por fim, nós temos o despedimento disciplinar, porque aqui é a última medida, por se tratar da medida muito mais grave, okay? E que põe em causa, então, aquela que é chamada de estabilidade de emprego do trabalhador. Cessa, põe fim ao vínculo laboral existente entre o empregador e o trabalhador. Portanto, o poder disciplinar está no âmbito daqueles que são os direitos do empregador dentro do centro ou do local de trabalho. Sem desprimor de fazer referência aqui que estes deveres ou direitos que a Lei Geral do Trabalho vai reconhecer, vai conferir ao empregador ou mesmo para o trabalhador, nascem fruto da celebração de um contrato de trabalho. Com a celebração do contrato de trabalho, as partes sujeitam-se a direitos e deveres que, no âmbito desta relação jurídico-laboral, estes terão então de respeitar aquilo que são os seus deveres e usufruir daquilo que são os seus direitos. Por exemplo, é um dos grandes direitos do trabalhador de receber o salário. Okay? Um dos grandes deveres do empregador, além dos demais, que naturalmente eu posso fazer menção, que é, por exemplo, criar condições de higiene, segurança, trabalho, conferir os materiais necessários, o dever de respeito ao trabalhador. Um dos grandes deveres do empregador é precisamente pagar a remuneração do trabalhador. Minhas senhoras e meus senhores, a partir de que momento o poder exercido pelo empregador pode tornar-se abusiva? A partir do momento em que o empregador, com a sua atuação, viola alguns direitos
do trabalhador. Okay? Por exemplo, vamos supor que o empregador, dentro do âmbito daquilo que são os seus deveres, que consubstancia-se na necessidade de se criar condições viáveis para que o trabalhador possa desenvolver da melhor forma as suas atividades laborais, não cria condições de higiene, não cria condições de segurança, não cria condições para que haja um ambiente sadio no centro do trabalho, nega-se ao dever de respeito ao trabalhador, paga de forma irregular a remuneração do mesmo. Portanto, quando assim acontece, o mesmo está a pôr em causa aquilo que são os direitos do trabalhador. E se eventualmente este trabalhador, sabendo que os seus direitos estão a ser violados, eventualmente usar algum mecanismo no sentido de poder reivindicar e fruto desta reivindicação o empregador aplicar alguma medida que outrora já fiz menção, estará o empregador, à luz da nossa Lei Geral do Trabalho, a exercer de forma abusiva o poder disciplinar. No entanto, este exercício abusivo do poder disciplinar tem consequências jurídicas muito bem consagradas na nossa Lei Geral do Trabalho. Okay? Mas antes de nós pularmos para as consequências inerentes ao exercício abusivo do poder disciplinar, deixa-me aqui fazer referência de um outro pressuposto que, eventualmente, se o empregador aplicar alguma medida disciplinar, pode-se configurar um exercício abusivo do poder disciplinar. É naquelas situações que, dentro do centro do trabalho, possa existir, aliás, uma espécie de sindicância, um sindicato de trabalhadores, órgão este que representam os interesses dos trabalhadores perante a pessoa do empregador. Se eventualmente um trabalhador exercer algum cargo dentro desta sindicância e eventualmente o empregador não olhar para isto como um bom sinal ou fruto disto estiver a criar situações que possam beliscar a estabilidade de emprego do trabalhador e daí resultar a aplicação de uma medida disciplinar, pode, o trabalhador usar vários meios a seu dispor para poder então impugnar esta medida que foi aplicada abusivamente. Okay? Mas é importante realçar que estas medidas aplicadas abusivamente poderão ser sim impugnadas, mas antes há necessidade efetiva do interessado, que neste caso é o trabalhador, constituir um mandatário judicial. E o mandatário judicial é o advogado. Constitui o advogado e será o advogado, pessoa com conhecimento da lei, né, que vai junto às entidades de direito, que neste caso são os nossos tribunais, que nos termos da nossa Constituição administram justiça em nome do povo, né? Porque ninguém deve fazer justiça por mãos próprias. Então, será este advogado que, junto ao tribunal, vai então velar para aquilo que é a reposição dos direitos deste trabalhador que foi violado fruto da aplicação abusiva de uma medida disciplinar. Portanto, vamos então, em parte, para podermos perceber quais são os efeitos negativos, quais são as consequências jurídicas que advêm da aplicação de forma abusiva de uma medida disciplinar. Bom, salvo a questão da demonstração oral ou a registrada, entendamos a demonstração oral como sendo a simples chamada de atenção. O trabalhador X faltou e foi chamado a atenção, né? O trabalhador tem faltado constantemente, em vez de aquela chamada de atenção ser apenas verbal, ela passa a ser registrada. Salvo nesses tipos de situações, porque até que se prove o contrário, estas medidas acabam por não causar danos manifestamente superiores à pessoa do trabalhador. Mas quando nós falamos, por exemplo,
da redução salarial, quando nós falamos da despromoção ou da suspensão temporária com a redução do salário, ali, então, nós vemos que toca num direito do trabalhador, que é a questão de receber mensalmente a sua remuneração. Portanto, quando assim acontece, a Lei Geral do Trabalho consagra que o trabalhador deverá exigir junto ao tribunal, representado pelo seu mandatário judicial, que é o seu advogado, deverá requerer ao tribunal que impugne esta medida que foi aplicada abusivamente e, como consequência, lhe seja paga uma indemnização. Okay? Repito, havendo aplicação de uma medida disciplinar de forma abusiva e esta medida ser a redução temporária do salário ou a suspensão temporária sem remuneração, o trabalhador, representado pelo seu mandatário judicial, deverá, junto ao tribunal, impugnar esta decisão e, como consequência, requerer o pagamento de uma indemnização. Portanto, para essas duas medidas disciplinares aplicadas abusivamente, a nossa Lei Geral do Trabalho consagra que a indemnização corresponde a 5 vezes o valor ou o valor da percentagem que foi descontada do salário. Imaginemos nós que o valor descontado tenha sido 100 mil kwanzas. Todos nós sabemos que 100 mil kwanzas vezes 5 dá-nos 500. Okay? Então, será este valor que será então pago ao trabalhador a título de indemnização pelo facto de, no período em que esteve suspenso temporariamente ou alguma medida disciplinar que seja a redução temporária do salário, né? Então, este valor vai compensar o facto de ter existido a aplicação desta medida de forma abusiva. E se eventualmente a medida a ser aplicada for o despedimento disciplinar, qual seria a consequência? Bom, muito simples. Okay? Lembremos-nos, aliás, que o despedimento disciplinar cessa o contrato, mexe com aquilo que nós chamamos de estabilidade de emprego, a segurança efetiva do trabalhador de permanecer no local de trabalho. Portanto, para este efeito, o que a nossa lei consagra é a possibilidade do trabalhador retornar ao seu posto de trabalho, ser pago os salários e todos aqueles complementos que deixou de receber desde a data em que foi despedido, e se eventualmente o trabalhador negar-se a reintegrar ou a voltar no posto de trabalho, então deverá o empregador pagá-lo uma indemnização calculada nos termos do artigo 309, que é muito simples, né? Que vai consubstanciar-se simplesmente em o cálculo vai se consubstanciar em pagar 50% do salário base do trabalhador vezes o número de anos que o mesmo desempenha as suas funções dentro do local de trabalho. Portanto, são estas as consequências consagradas na nossa Lei Geral do Trabalho para o caso de haver a aplicação de forma abusiva de qualquer medida disciplinar dentro daquilo que nós chamamos de poder disciplinar do empregador. Bom, realçar aqui que o mandatário judicial pode ainda, a título de indemnização, requerer que se pague uma indemnização por danos morais. Okay? E esta indemnização surge no quadro das mazelas, no quadro dos danos psicológicos, emocionais, que possivelmente o trabalhador tenha sido sujeito por conta da aplicação abusiva da medida disciplinar. Portanto, a lei angolana consagra esta possibilidade, né, dos danos morais poderem ser reparados quando estivermos diante delas. Então,
diante desta realidade, nada impede que o mandatário judicial, se aquilo for à vontade, obviamente, do seu constituinte, né, requerer junto ao tribunal que além das indemnizações que tem de receber fruto da aplicação abusiva da medida disciplinar, pode também pedir que se pague então uma indemnização por danos morais. Portanto, é importante que as pessoas percebam que as relações que se estabelecem dentro de uma sociedade, quando despertam o interesse da lei, okay, atribui às pessoas direitos e deveres. E esses direitos e deveres que nascem fruto destas relações jurídicas devem consensualmente serem respeitadas, e se eventualmente não serem respeitadas, não obsta ou não impede que a parte que se sentir lesada possa então recorrer às instâncias judiciais, de modo então a fazer valer os direitos que foram violados. Mas aí está. É importante que no quadro da reivindicação, no quadro daquilo que é a busca pelos seus, a reposição dos seus direitos, a pessoa entenda que é importante constituir um advogado, porque é a pessoa dotada de conhecimento, que saberá os mecanismos para que o tribunal possa atender efetivamente todas aquelas que são as reivindicações legítimas, frutos da violação de algum direito seu. Então, eu quero pedir, antes de me despedir aqui da live, que as pessoas partilhem esta live, né? Que vai se tornar naturalmente um vídeo que estará na minha conta do Facebook, aos seus amigos, partilhem as pessoas conhecidas por esta situação e pronto, para que noção possam então, digamos, compreender a situação em que se encontram e despertar-se de modo então a usarem o tribunal, né, como um local ideal para fazer valer os direitos que sejam violados. Em suma é tudo, é importante que os temas que nós trazemos aqui sejam todos eles abordados de forma muito simples. Não é no alongar das questões que as pessoas entendem, temos de ser simples no falar, temos de trazer os conteúdos num linguajar que seja apetecível aos ouvidos das pessoas e, acima de tudo, possa atender aquilo que são as suas preocupações. Contudo, fico por aqui. Um forte abraço. Estamos juntos e sequência de uma excelente noite. Que Deus abençoe a todos.